Fala pessoal do canal Irmãos para Cachorros, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que ocorre com uma grande parte dos cachorros. O seu cachorro não quer comer, o que você pode fazer para contornar aí essa situação? Antes a gente já pede para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e seguir os meninos nas outras redes sociais também. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que fazer é descartar qualquer possibilidade de a causa dessa falta de apetite do seu cachorro ser alguma coisa relacionada à saúde. Por exemplo, algum problema no estômago, algum outro problema intestinal, ou então, o cachorro é filhote, está nascendo os dentinhos. Pode ser que nessa etapa, ou na troca dos dentinhos, também pode ser que nessa etapa ele tenha uma certa dificuldade para mastigar por conta dos dentinhos, né? Pelo fato deles estarem caindo ou nascendo, aí coça a gengiva, a ração é um pouco dura, a gente sabe que mesmo a ração de filhote ela é um pouco dura. E também, por exemplo, quando o seu cachorro é adulto e que ele tem problemas na gengiva já por conta de tártaro ou alguma outra inflamaçãozinha bucal, você precisa primeiramente descartar qualquer uma dessas possibilidades. Aí muito provavelmente a gente está lidando com um problema comportamental. A gente pode contar por experiência própria, principalmente com grute, que a gente já tentou assim de quase tudo. A única coisa que a gente não tentou é trocar para alimentação natural. Mas todas as outras coisas que vocês possam imaginar a gente já tentou. É muito comum, principalmente quando eles são filhotes, que eles cheguem na nossa residência. Nos primeiros dias, claro, eles estão estranhando. Então pode acontecer deles terem a falta de apetite, mas conforme eles vão se acostumando, né, com a casa nova, com as pessoas, eles parecem assim que passam fome, que nunca comeram na vida. Eles atacam o pote. A gente no início com o Groot, principalmente, não contando que o Thanos, ele nunca foi muito guloso, mas o Groot, quando ele chegou em casa, ele era muito guloso. Ele comia assim em questão de segundos a comida dele. Então, assim, nos primeiros meses do Groot em casa, para comer uma maravilha. A gente já chegou até a dificultar a comida dele, porque a gente ficava com medo de essa falta de mastigação prejudicar o estômago dele, né? Essa forma dele comer desesperadamente. Mas aí, um belo dia, a gente começou a introduzir outras coisas na alimentação dele, como, por exemplo, as frutas, os petiscos. E depois de um certo tempo, ele passou a rejeitar a ração. E isso é muito comum de acontecer. Como ele foi vendo que tinha outras coisas mais gostosas que ele poderia comer, ele simplesmente passou a rejeitar a ração dele. Aí foi no início, né? Foi quando a gente realmente começou a fazer as trocas. A gente trocou a ração dele algumas vezes, não foram poucas, para ver se era realmente a questão, se ele não estava gostando, se ele estava enjoado da ração, mas não funcionou. Por quê? Porque não era a ração que ele queria. Ele queria comer as outras coisas gostosas que a gente comia. Então, toda vez que o Groot não comia a comida dele e ficava um tempão sem comer, a gente ia lá e dava outra coisa, entendeu? Dava uma banana, ou dava um petisco, dava uma fruta. E aí que foi o nosso maior erro. A gente não deveria ter feito isso. E por conta dessa nossa experiência, né, a gente veio trazer aqui para vocês hoje, para que de repente vocês não precisem passar por essa situação que infelizmente a gente teve que passar e aprender. O que a gente vai falar aqui para vocês hoje não é coisa da nossa cabeça. Foi muito estudo, muita pesquisa, conversas com veterinários. Toda vez que a gente ia ao veterinário, eles falavam a mesma coisa. Faz isso, que senão você vai ficar refém do cachorro, que senão toda vez que acontecer esse tipo de situação, você vai ter que dar uma alternativa e ele já vai se acostumar com isso. Tem, assim, inclusive até vários memes, né? Que, vou fazer greve de fome durante 2 dias para poder ganhar aquele franguinho desfiado, que é o que normalmente a gente faz porque a gente fica com pena, a gente acha que o cachorro realmente está passando fome. Então, qual é a nossa primeira reação? Substituir a comida dele por alguma coisa que ele gosta. Então, tipo assim, se a gente está substituindo e ele está comendo, não é falta de apetite, entendeu? Ele está com fome. O que ele não quer é a ração dele, é a comida dele. Então, esse é o maior erro que a gente comete e a gente já tinha sido alertado por vários veterinários, até que um dia a gente resolveu finalmente fazer.
E, assim, tem funcionado bastante, tá? O Thanos passou por uma fase também, como o Groot passou, de realmente não querer comer. Mas foi só uma fase, depois ele voltou a comer normalmente. Não sei se devido ao fato dele ver o Groot fazendo, então ele começou a pegar isso, porque funcionava pro Groot, sabe? Que a gente começou a introduzir primeiro as coisas pro Groot, então ele via que a gente estava mudando as coisas pro Groot e ele começou a ter esse tipo de comportamento também. Mas hoje em dia, quando ele está com fome, ele come, tá? Se ele não tiver com fome, realmente aí ele não vai querer comer e ele não come, não adianta a gente forçar nem nada. E a gente já entendeu e respeita isso nele. Agora o Groot a gente sabe que é totalmente comportamental todas as vezes que ele faz. Tanto que quando a gente começou a adotar essa medida, ele parou de fazer. Entendeu? Ele não parou, assim, totalmente, 100%. Há dias que ele não tá com muita fome, não tá com muito apetite e a gente simplesmente respeita isso. Então, desde pequenos, eles são instruídos a competir pela alimentação deles. Então, eles começam competindo com seus irmãos, aquele alimento, e isso faz com que ele coma mais rápido, mais acelerado. Tanto que, assim, tem cachorros que levam isso para a vida toda. E tem cachorros, como é o caso do Groot, simplesmente comem assim, depois começam a desacelerar isso e começam a comer mais tranquilos e numa boa. Entendeu? Então é porque eles vão entendendo que eles não precisam competir dentro da nossa casa pelo alimento deles. E isso muda o comportamento deles em relação à comida. E o que eu vou falar aqui para vocês agora tem uma certa relação a isso, entendeu? A gente precisa, muitos adestradores indicam que a gente sirva a comida dos nossos cachorros, inclusive em Kongs, com algum tipo de enriquecimento ambiental. Dá várias formas para poder justamente trazer esse instinto do cachorro de poder competir pela comida dele, entendeu? Porque se o cachorro tem a comida dele ali disponível para ele de graça, ele vai querer comer quando ele quiser, entendeu? Ele vai estar ali. Ah, eu sei que se eu não for lá comer agora, não vai acontecer nada, a comida vai estar ali e vai continuar ali, eu não preciso lutar por ela. E como que a gente faz isso quando o cachorro já perdeu totalmente o interesse? Algumas coisas precisam ser feitas antes da gente começar a fazer o passo a passo, tá? Primeiro, você precisa estipular um horário da alimentação para o cachorro. Então, seu cachorro precisa comer sempre naquele mesmo horário. Aqui os meninos comem 2 vezes ao dia. Eles comem às 8 da manhã e às 7 da noite. Então, todo dia eles vão comer 8 horas da manhã e às 7 da noite. Quantidade também tem que ser especificada. Nesse período em que ele esteja se adaptando a essa nova rotina, vou pedir para que vocês não deem petiscos para eles ao longo do dia. Então, por exemplo, ele não comeu de manhã, à tarde não dá petisco. Aqui os meninos só ganham petisco à tarde quando eles comem de manhã, tá? Só. Tirando isso, eles não ganham petiscos. No máximo, eles vão ganhar esse ossinho que eles estão roendo. Mas petisco ou qualquer outra coisa que vai tirar um pouco do apetite deles, eles não comem. Porque senão eles vão entender como uma recompensa o fato deles não estarem comendo. Beleza. Fizemos isso, então chegou a hora da gente colocar a primeira refeição. Colocou a primeira refeição dos meninos aqui, por exemplo, 8 horas da manhã. A gente vai colocar o pote no lugar que eles sempre comem. Colocou lá. Deu 1 minuto. Eles não foram comer, você vai tirar a comida. Como assim tirar? Vai deixar o cachorro com fome? O cachorro precisa entender que aquela comida só vai estar disponível quando você colocar. Então, se ele não for lá comer, ele vai ficar com fome. Ele precisa entender isso. Isso é uma forma dele batalhar pelo alimento dele, tá certo? Então, você vai colocar comida naquele horário e ele precisa comer naquele horário. Se ele não comer naquele horário, você vai entender que o seu cachorro não está com fome, vai respeitar a vontade dele, vai tirar a comida e só vai colocar na próxima refeição apenas aquela quantidade de comida que ele tem que comer naquele momento. Acabou, tá? E assim vai seguindo. Mas como assim? Eu vou deixar meu cachorro com fome o dia inteiro? Entenda uma coisa, às vezes o veterinário não pede para que você deixe o cachorro 12 horas em jejum para poder fazer algum exame. Então, eles fazem isso porque eles sabem que aquela janela de alimentação
que ele fica sem comer não vai fazer mal para ele. Os cachorros, eles são acostumados, eles têm um estômago que é acostumado a sobreviver por várias horas sem precisar comer. Porque os animais, por sua natureza, eles vêm da natureza e não é todo dia que eles têm uma alimentação, não é 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia como a gente coloca em casa. Tá, gente? Então não tem problema o seu cachorro ficar 12 horas sem comer, ficou um dia inteiro sem comer, não tem problema, ele não vai morrer, tá? E ele não vai ter problemas sérios por causa disso, tá certo? Então, até porque quando ele sentir, quando ele perceber que você colocou a comida, ele não comeu, você tirou e você colocou na refeição seguinte e ele comeu, ele vai entender, eu tenho que comer quando ela colocar, se eu não comer ela vai tirar, então eu vou ficar com fome. Ele precisa associar isso. Então esse passo a passo que você está fazendo é justamente para associar isso a eles, tá? Aqui quando os meninos comem, a gente tem o hábito de dar uma fruta para eles após, um pedacinho de fruta. Não tem problema nenhum você recompensar o seu cachorro por causa disso, tá? Isso não vai fazer nenhum mal. O importante é que ele entenda que você colocou a comida naquele horário e ele precisa comer. E que se ele não comer, ele vai ficar sem comida. E é ponto, tá? Então é isso que você precisa fazer. O cachorro vai entender. Isso tem funcionado aqui muito bem. Tem bastante tempo que o Thanos não fica sem comer. Independente se a gente coloca um pouquinho mais cedo, teve um final de semana que a gente precisou sair, a gente precisou colocar um pouquinho mais cedo para ele comeu de uma boa, tá? O Groot, às vezes, principalmente no café da manhã, acontece da gente colocar e ele não querer comer, tá? Mas assim que a gente coloca assim que a gente coloca a refeição seguinte, ele já vai desesperadamente comer, tá? Então tem funcionado muito bem. Foi a única forma que a gente conseguiu optando pela ração de fazer com que o Groot coma. E vai por mim, tem funcionado bem mesmo se a gente não colocar nada na ração. Só com a própria ração tem funcionado. Então, a gente pretende sim mudar para alimentação natural, só que isso não é possível para a gente no momento. Claro, há casos de cachorros que ficam dias sem comer, tá? Então, assim, nessas situações, eu aconselho que você procure a assistência de um veterinário, tá? Ajuda de um médico veterinário para ver alguma outra possibilidade que não seja essa. Porque tem cachorro que vai ficar 1, 2, 3 dias sem comer e, assim, dependendo da situação, é um pouco preocupante, porque a gente pode ter aí umas crises de hipoglicemia no cachorro, alguns outros problemas intestinais. Não é uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça, não é uma coisa que a gente inventou, são estudos, tá? Então a gente está indicando para vocês porque realmente são estudos. Não é só um teste nosso, é um teste de vários veterinários, é um teste de vários adestradores e indicação para nós. E funcionou muito bem. Então, se você sentir que mesmo depois de você fazer isso, não está dando resultado, seu cachorro ficou 2, 3 dias sem comer, procura um veterinário e vê qual é a melhor alternativa para você também não prejudicar a saúde do seu animal, tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Esperamos que essas dicas ajudem aí muitos papais, tá? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueçam de deixar seu like, de se inscrever no canal e de seguir a gente nas outras redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!